Saudações pessoal, bem-vindos ao canal do Cristiano Oliveira aqui no YouTube. Ontem eu gravei um vídeo testando a memória dos gremistas, e tô sugerindo esse vídeo aqui em cima inclusive, uma espécie de teste de memória de alguns jogadores que passaram pelo Grêmio nos anos 2000, para ver se o torcedor realmente se lembrava, jogadores que não deram muito certo no Grêmio dos anos 2000. E é evidente que eu faria o mesmo com o Internacional e faço agora. Se você gosta desses testes, não chega a ser bem um teste, mas dessas aí brincadeiras, dessas lembranças do passado recente, inscreva-se aqui no canal, é de graça, não custa nada, clique em inscrever-se aqui embaixo, ative o sininho de notificações, porque acredite, isso é bastante importante, e deixe o like no vídeo, like sempre, porque isso é ainda mais importante, ou tão importante quanto você se inscrever no canal. Então é o seguinte, ó, já te inscreveu? Já deixou o like? Então vamos lá. Lembrar de alguns jogadores que passaram pelo Inter de 2000 para cá. Não vou puxar aqueles caras lá de 1900 e Guaraná com rolha. Deixa o passado mais recente, porque aí mais pessoas podem se lembrar ou não de alguns desses caras. E se você, por acaso, recordar de alguém, e certamente você vai lembrar de vários jogadores, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia sobre essas figuras que passaram pelo Internacional. Vamos começar a lista. Lateral esquerdo, Eltinho. Você se lembra dele? O Eltinho chegou ao Inter em 2010, ele ainda está na ativa, viu? Quase 40 anos. Ele é capitão do Juventude na Série B do futebol brasileiro, brigando para subir para a Série A, jogador importante do Juventude. O Eltinho passou pelo Inter no momento em que o Grêmio contratava vários jogadores do Avaí. O Grêmio tinha recém buscado o Silas e contratou jogadores ali como Ferdinando, como Marquinhos, como William, atacante, como Oséia, como Edilson, vários caras que passaram pelas mãos do Silas, e o Inter buscou um também para ele, que era o Eltinho, lateral esquerdo. Não deu muito certo, ele não ficou muito tempo no Inter, quer dizer, com o contrato em vigor até ficou, mas rodou pelo futebol brasileiro depois e hoje está no Juventude. Lateral esquerdo, Eltinho, passou pelo Inter no ano de 2010, teve contrato depois, mas não deu muito certo. Vamos para mais um na lista. Esse jogou Copa do Mundo, opa, zagueiro André Cruz. O Inter teve, ali do final dos anos 90 ao início dos anos 2000, várias apostas assim pesadas, né, para ser ou para tentar encontrar um xerifão para sua zaga. Teria que parar e pensar mais lá para trás, mas talvez desde a saída do Gamarra o Inter não tivesse assim chegou a ter o Regis ali pro 97, depois o Lúcio, mas não chegou a ter ninguém assim afirmado como um xerifão da zaga do Inter. O André Cruz chega em 2003 no Internacional e antes dele já havia chegado, por exemplo, o Júnior Baiano, também com Copa do Mundo, e em 99 o Gonçalves, aquele zagueiro que até gol em Grenal fez, que jogou muitos anos no Botafogo, também passou pelo Inter, só que em 99 não entra nesse nosso recorte aqui de 2000 para cá. Poderia entrar um Júnior Baiano, mas entrou o André Cruz. André Cruz tem Copa do Mundo nas costas e passou pelo Internacional também. Não é que não tenha dado muito certo, não jogou muito tempo. E era, convenhamos, uma época em que o Inter tinha alguma dificuldade, né? O Inter formava zagueiros ali chegou a trazer o Sangalete depois, chegou a trazer o Wilson, lembra? Aquele que era do São Paulo, forte. Até teve um relativo sucesso no Internacional, o Vinícius, que veio da base também, e o André Cruz era o cara para dar uma experiência ali para esse pessoal. O Sangalete era experiente, mas o André Cruz, com Copa do Mundo, com essa bagagem, era algo que de fato os outros não tinham. Passou pelo Inter o zagueiro André Cruz, que fez sucesso na Itália, jogou no Milan muito tempo em especial. Mais um da lista, esse aí não fez nenhum sucesso, pelo contrário, essa própria manchete do jornal Correio do Povo já deixa isso claro, né? O goleiro Renato. Você deve lembrar, se você é colorado, você deve ter, assim, ódio do Renato. Se você é gremista, você deve estar rindo nesse momento. O Renato chegou no Inter no começo de 2002, tá? Vamos lá, de novo, um resgate histórico. O Inter tinha nos anos 90 o André no gol, que alguns não gostavam, eu achava um bom goleiro. Depois que o André saiu e foi para o Cruzeiro, o Inter fez algumas tentativas ali, especialmente com o João Gabriel. Não deu certo o João Gabriel. E aí o Inter buscou o Renato, que era um jovem que pertencia ao Corinthians, mas havia jogado
relativamente bem pela Portuguesa no ano anterior. E o Inter foi buscar o Renato, trouxe o Renato. Cara, ele jogou meia dúzia de jogos pelo Inter, falhou em todos. A estreia do Renato foi numa goleada do Inter na Copa Sul Minas. O Inter fez 5-1 no Malutron. O Tcheco era gurizinho, tinha 18 anos, jogou pelo Malutron aquele jogo. O Renato tomou um frangaço, o cara chutou quase no meio campo, o Renato aceitou. E aí ele vinha falhando sistematicamente, inclusive nesse jogo da manchete do jornal Correio do Povo que eu trouxe por aqui. Obviamente que o Inter percebeu de cara que foi um tremendo erro trazer o Renato e aí foi buscar um outro goleiro. Negociou e contratou, isso poucas pessoas lembram, negociou e contratou o Carlos Germano, também com Copa do Mundo nas costas, goleiro histórico do Vasco, só que por algum motivo na hora de assinar, o Carlos Germano deu para trás. Teve um jogo de Copa do Brasil do Inter, se não me engano contra o Bahia, que o Carlos Germano inclusive participou da transmissão pela TV Globo, como um convidado, já falando como futuro goleiro do Inter. Só que nos dias seguintes deu para trás por algum motivo, não fechou, e aí o Inter foi buscar o goleiro que estava na reserva do Flamengo, já veterano, Klemer. E o resto é história, o Klemer se tornou depois multicampeão pelo Internacional. Mas foi contratado o Klemer, olha como o futebol é, né? O Klemer foi contratado às pressas porque o Carlos Germano recusou. E o Inter só foi atrás do Carlos Germano porque o Renato começou a falhar dia após dia. É esse cara que a gente está lembrando aqui, o Renato, goleiro que o Inter trouxe. Pertencia ao Corinthians, mas que o Inter trouxe da Portuguesa. Vamos trazer mais um nome para testar a memória dos colorados. Essa é uma memória bem mais recente, mas é um cara tão... eu não gosto assim desse tipo de colocação de adjetivo, mas, cara, para ele isso serve. O Felipe Gutierrez, chileno, é um dos jogadores assim mais sem sal que eu já vi no futebol gaúcho. Ele era assim, ele era insosso. Sabe quando você estuda as propriedades da água lá na segunda série, que os professores dizem que a água tem que ser insípida, inodora e incolor? O Felipe Gutierrez era isso, ele era insípido, ele era inodoro e era incolor. Ele não tinha cheiro, ele não tinha gosto, ele não tinha nada, ele era um cara que estava ali. Ele não contribuía, ele não marcava, ele não armava, ele não atacava, ele não chutava, ele simplesmente estava ali, de corpo presente. Felipe Gutierrez foi um dos vários nomes que apareceram no Inter naquela disputa de Série B. O Inter trouxe o Felipe Gutierrez junto ao Real Betis da Espanha, um jogador que, para o meu gosto, pelo menos passou despercebido pelo Internacional. É claro que sempre tem que ter o estrangeiro, por isso que eu busquei o Felipe Gutierrez. Eu podia pegar um Ariel Nahuelpan da vida, que foi um desastre absoluto, ou pegar mais lá para trás o Hurtado colombiano, lembra do Hurtado? Será o Dr. Herbeja, o Horácio Amelli, mas vamos buscar um mais recente, que é o caso do Felipe Gutierrez. Todos esses que eu citei, você lembra? Horácio Amelli, o Orozco colombiano jogou no Inter também, e muito mal, por sinal. Eros Pérez, lateral esquerdo chileno, que o Inter trouxe com aquela histórica capa da Placar com a bênção de Figueroa. Eros Pérez foi um tremendo fracasso. Os Brunos, né, que o Inter trouxe, o Bruno Silva, uruguaio, que veio com o Fossati, jogava no Ajax. Tinha um outro Bruno que era meio campista, não, mas esse era brasileiro. O Nico Freitas, uruguaio, também jogou no Inter. Estrangeiro aqui eu podia listar vários. Fica no Felipe Gutierrez a representação de um cara que passou sem passar pelo Internacional. E vamos fechar a lista. Eu ia trazer 5 nomes assim com mais destaque. Tô fechando a lista com esse cara. Se eu não der o nome agora, você lembra dele não? Não falei o nome ainda, você está lembrado? Se você lembra, pode colocar nos comentários aqui embaixo. Tem 2 partidas pelo Inter, 2 derrotas por 1-0, se não me engano, jogos contra Corinthians e Flamengo. O zagueiro Leandro Almeida. Cara, o Leandro Almeida jogou no Inter, ele surgiu no Atlético Mineiro, foi para a Ucrânia, voltou para o Brasil, jogou no Palmeiras, esteve no Inter. Eu não lembro a última vez que eu ouvi falar do Leandro Almeida, eu acho que estava no Paraná alguns anos atrás, uma coisa assim. Cara, ele surgiu com relativo prestígio no futebol. Um zagueiro que tinha velocidade, antecipação, tanto é que foi vendido do Atlético Mineiro para o futebol da Ucrânia, para o Dinamo de Kiev. Mas no Inter, convenhamos, passou também sem ser notado, né? 2 jogos apenas, jogou em 2016 no Inter, não deixou nenhuma saudade.
um salário alto para aquele momento, o Inter tentava fugir. Quando chegou o Leandro Almeida, não era nem que tentava fugir, o Inter nem admitia, tinha aquela direção meio nebulosa, você lembra? O Inter nem admitia que brigava contra rebaixamento. E aí foi enxertando no grupo jogadores como o Leandro Almeida, por exemplo. Leandro Almeida jogou no Internacional, nossa senhora. 2016, nem chegou a pegar a Série B. Para a Série B vieram outros nomes como o zagueiro Neres, que também, lembra do Neres? Que também jogou acho que 3 ou 4 jogos, nem isso. Se não me engano, o Neres nem chega a jogar a Série B. Ele sai antes de começar a Série B, ou se jogou, cara, foram pouquíssimos jogos. Entre outros tantos que o Inter contratou para o ano seguinte, mas aí a Série B seria um capítulo à parte, porque tem vários aí que passaram, como o atacante Carlos, como... vários que o Inter acabou trazendo para jogar a Série B. Mas o Leandro Almeida veio ainda na Série A. Bom, com certeza você lembra de vários outros nomes, então eu peço para que você comente aqui embaixo. De novo, inscreva-se no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se, isso é muito importante. Se você gosta dessa resenha, desse bate-papo, dessas lembranças, inscreva-se aqui no canal e deixe o like no vídeo. Valeu, pessoal!